Já imaginou aprender comunicação e oratória com o professor da Ivete Sangalo? Líder, hoje é esse bate-papo que a gente vai ter. Então, se ao falar em público te falta ar, você fica tremendo, não sabe o que fazer, não sabe se expressar direito, trava ao transmitir algo, alguma informação, sente que falta argumentos, é tímido ao falar ou sente insegurança sempre que precisa falar em público, hoje você está no episódio correto, porque nós estamos aqui com o Yang Mendes. O Yang Mendes é fundador da maior escola de oratória do Norte e Nordeste, a Eloquência Oratória. Ele é psicoterapeuta especializado em timidez e autoestima, também é coautor de 2 livros, palestrante, administrador e filósofo. Em seus treinamentos já formou mais de 8.000 pessoas, de anônimos a famosos como prefeito de Salvador, o Bruno Reis, Ivete Sangalo, Carol Peixinho, Daniel Cage, cantor Netinho e entre outros. Além disso, já treinou corporações como Grupo Boticário, Braskem, Continental, Anel e Ministério dos Direitos Humanos do Brasil. Estamos aqui com Yang Mendes. Yang, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui no Leaderflixcast. Para a gente é uma honra muito grande poder bater esse papo contigo hoje. Diogo, minha honra estar aqui com vocês. Para mim é uma satisfação enorme poder conversar sobre esse tema que é a paixão da minha vida, a comunicação, como a gente se expressar, como a gente colocar para fora quem Deus quer que a gente seja na nossa oração, e a gente expressar isso para o mundo é fantástico, quando a gente consegue fazer isso. Que legal, Yang. Bom, para a gente também é um prazer muito grande. A gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, né, Yang? Comentei contigo os desafios, né, que o nosso público aqui, os líderes têm, que muitas vezes é comunicação. Às vezes a pessoa chega numa reunião, precisa expressar uma ideia, um pensamento, ou até mesmo surge uma palestra, apresentar um trabalho e bate aquele frio na barriga, né, cara? Aquela situação que só quem fala em público já sentiu um dia, aquele frio na barriga. Acredito que você lida bastante com essas situações, né, Yang? Mas antes mesmo da gente começar o nosso bate-papo, Yang, uma das primeiras dúvidas que a gente tem é essa diferença de comunicação e oratória, né? O pessoal fala comunicação, outros falam oratória. Existe diferença entre essas duas questões? Como que funciona essa diferença entre comunicação e oratória, Yang? É porque a comunicação é mais ampla do que a oratória. A comunicação vai dar comunicação escrita, televisionada, vai outros campos da comunicação, que a oratória não entraria. Oratória é toda a comunicação oral. Então, a comunicação televisionada é oratória, é quando tem um apresentador falando, quando tem um repórter entrevistando, quando você é entrevistado por alguém. Mas uma vinheta, um programa que tem matérias, e no momento que a matéria não tem nenhum orador, ninguém falando, não tem nada a ver com oratória. Então, propriamente, ou um jornal, um site, um blog, não tem nada a ver com oratória. Alguém escrevendo a matéria, ali a comunicação escrita. Mas tudo que tem comunicação oral é oratória. Então, você dando um oi para sua esposa no WhatsApp, bom dia do WhatsApp é oratória. Falando com o chefe, negociando para conseguir almejar, ascender profissionalmente dentro da carreira, é oratória. Fazendo, como você falou, fazendo uma palestra, conversando com um filho, um tema difícil, tentando estimular ele a estudar mais, tudo isso é oratória. Então, eu gosto de ampliar a oratória para sair dessa coisa do palco e da palestrante, que é também oratória, mas não é só isso. A oratória é a gente saber se comunicar melhor no dia a dia, com o porteiro, com o chefe, com o primo, com a esposa, com o filho, com qualquer pessoa que a gente tenha interação humana e que se comunique. Legal, cara. Então a oratória ela vai muito além desse nosso imaginário, né, que a gente tem sobre esse tema, né? Porque o pessoal acaba embolando tudo, né? Acha que comunicação e oratória tá na mesma caixinha, e são caixinhas diferentes, o Yang, é isso? A oratória está dentro da caixona de comunicação. Então, existe uma caixona chamada comunicação, e lá dentro tem uma caixa chamada oratória, que é boa parte da comunicação, porque o ser humano é um ser comunicativo de maneira oral, e isso a gente sempre vai fazer,
mas algumas comunicações nossas não são oral, não é comunicação oral. Às vezes é uma expressão corporal, às vezes é uma carta, um texto, uma mensagem de texto no WhatsApp, isso não tem nada a ver com oratória e é comunicação também. Então, a comunicação código Morse, sabe? Isso não tem nada a ver com oratória. Esse tipo, tem uma comunicação de código de programação, você que é da área, tem nada a ver com oratória. É uma comunicação onde o computador comunica com o outro, sempre. Só tem só tem duas polaridades, dentro dessas duas tem milhares de possibilidades, não é isso? E essa comunicação não tem nada a ver com oratória, mas é comunicação também. Então, oratória entra ali no campo da comunicação, só que algo muito importante dentro desse campo, já que somos seres humanos e a maior parte da nossa comunicação, ou a mais relevante, é a comunicação oral mesmo. Que legal, cara, que legal. Bom, eu tô vendo aqui que você é especializado em timidez e autoestima, né, Yang? Cara, me conta um pouco mais sobre isso daí. O que seria essa especialização? Tem muita relação a comunicação com esse lado de timidez e autoestima? Me conta um pouquinho mais, cara, sobre isso. Pois é, tem muita relação. E eu sou um ex-tímido. É Então, mesmo, eu cara. sou uma pessoa, eu era muito tímido. Diogo, eu tinha medo de levantar a mão para falar presente numa sala de aula, quando falava o meu nome, quando o professor fazia a chamada do nome. Olha só. Eu tive muito problema com relacionamentos interpessoais, principalmente de paquerinhas na escola. Eu não tive paquerinha nenhuma na escola, por timidez mesmo. Eu recebia troco errado do cobrador do ônibus, do cara que vendia bala, olhava para o troco, para a cara da pessoa, fechava a mão e ia embora. Eu pegava ônibus e não sabia se passava no lugar que eu ia, quando pegava um ônibus diferente, e ficava com vergonha de perguntar. Aí perguntava, às vezes perguntava ao cobrador do ônibus. Acho que aí vocês chamam trocador, né? Aqui a gente chama É cobrador. Mas cobrador a mesmo. pessoa que Aqui pega o também, dinheiro em lá São do Paulo, é cobrador também, cara. cobrador também, né? É. E aí tá lá, aí eu perguntava ao cobrador, passa na igreja tal. Aí ele, passa. Aí eu falei, tá perto? Ele falou, aí ele falava assim, fale com o motorista para quando estiver perto te avisar. Pronto, aí acabou. Eu já tive coragem de falar com o cobrador, coisa rara. Pra falar com o motorista que tá dirigindo, aí eu não falava, eu ficava atento assim para ver onde é que tinha a igreja. Olha só. Às vezes perdi o ponto, às vezes passava. Quem já foi tímido sabe a dor de ser tímido. Então, quem é ou já foi tímido é muito doloroso. Eu estou falando brincando porque já passou, é uma coisa que eu superei, Sim. mas é muito doloroso assim, ser tímido, ser, ter essa impossibilidade de interagir com o ser humano é muito doloroso. Você perde muitas oportunidades. E no campo profissional, então, nem se fala. Porque aí a gente começa a ter aquele problema de ver pessoas menos qualificadas que nós crescendo profissionalmente, somente, entre aspas, porque falam bem. Rapaz, só porque ele fala bem, olha como ele está crescendo. Eu sei muito mais que fulano, mas fulano é bom de lábia. E às vezes esse bom de lábia é uma habilidade que eu preciso desenvolver. Então, eu acredito que uma das nossas missões, eu falo enquanto escola de oratória aqui, minha, é Uhum. ativar nas pessoas a necessidade de saber que isso é uma habilidade fundamental. Eu sei que muita gente fala do inglês, mas antes do inglês é oratória. Não é mais importante que o inglês, mas é mais prioritária, tem que entrar antes, porque até você chegar num carro que você discute no inglês, você está muito lá na frente, você já é um líder mais posicionado. Oratória desde o primeiro cargo, desde a entrevista para você ser estagiário de uma empresa. Você Exato, já cara. tem uma entrevista ali, se você for bom na oratória, você é contratado, se não for bom, você não entra. Então, devia ser preocupação, e eu, graças a Deus, eu tenho visto muitos jovens entrando na minha sala de aula. Lá na escola, muita gente jovem, assim, já tive aluno agora, se formou um aluno, entrou uma aluna com 17 anos, Olha só, cara. já entrou na pós-graduação que a gente tem, nem fez a graduação, mas entrou porque a gente faz uma pós-graduação e a pessoa vai titular depois, né? Então, ela está na graduação e está na pós ao mesmo tempo e vai titular depois lá na frente. Então, ela nem tem, e já com 18 anos, ela fez 18 anos, já está se preocupando com isso. Jovem de 18, 19 anos. Então, eu vejo que é uma coisa que deveria ser uma demanda mesmo. Mas as pessoas não têm essa consciência. Então, quem tem essa consciência vai sair mais muito na frente. Porque a comunicação, não adianta você ser um bom analista de sistemas, um bom administrador, um bom engenheiro, um bom, sei lá, advogado, médico, só.
Se você é isso, e além disso tem uma boa comunicação, o seu posicionamento é outro, e principalmente do ponto de vista financeiro, você tem outro resultado. É impressionante. É interessante que você está falando, o Yang, porque, por exemplo, aqui no podcast a gente fala muito sobre liderança, e um dos pontos que eu bato bastante aqui com a turma é que liderança é influência, né, cara? Nada mais, nada menos. John Maxwell fala muito sobre isso. Só que para eu chegar no nível de influência e as pessoas quererem percorrer um caminho, uma jornada junto com o líder, existe o primeiro passo que é a conexão. E a conexão não existe sem a comunicação, né? O líder ele precisa se conectar de uma certa forma. Você estava me explicando que a comunicação ela vai muito além do falar, né? O fato de você ter a sua postura aí comportamental, enfim. Então, tudo envolve comunicação, né, Yang? Então, se a gente for analisar, cara, se liderança é influência, como que eu me comunico? Como que eu me conecto? Eu preciso da comunicação, não tem como fugir disso, né, cara? Como que você enxerga essa parte das relações humanas que você estava falando, cara? A questão da paquerinha, eu achei interessante isso. E quantas pessoas sofrem, né, cara, em questão de relacionamento profissional, justamente por não ter essa habilidade ou talvez a consciência da comunicação, Yanni. Você trouxe dois pontos bem interessantes, Diogo, que, primeiro, questão da influência na liderança, de fato. Um líder, ele é que influencia outros. E liderança é poder. Poder de quê? De influenciar outras pessoas a fazerem o que você gostaria que as pessoas fizerem. É óbvio isso. Uhum. Tanto é que poder não é cargo, poder é influência. Às vezes você Exato. tem um cargo numa empresa, num órgão público, e tem gente que não tem aquele cargo, influencia e às vezes derruba você, porque influencia outras pessoas e derruba você. Ou seja, isso é a liderança, é influência. Mas como é que a gente exerce a influência no outro? De duas maneiras: pelas atitudes e pelas palavras. Só que qual é o problema de atitude? Atitude, eu tenho que estar colado contigo. E nem sempre a gente vai ter um certo núcleo, que a gente vai ter mais proximidade, que vai ver o meu dia a dia, que vai ver, caramba, Yang é um cara massa, Yang fala isso e faz isso, Yang é um cara que eu posso confiar, tô vendo a postura dele com a mãe, com o filho, sabe, com o funcionário, tô vendo ele atuar, beleza. Mas isso é um núcleo muito pequeno. O maior núcleo de influência nosso, e de poder e de liderança, não vai nos conhecer de perto. E a gente só vai liderar essa galera, esse pessoal, esse grupo que não está próximo, se a gente tiver uma boa comunicação para comunicar aquilo que são nossos compromissos, nossas crenças, nossos valores e nossas atitudes. Então, quem melhor comunica isso, mais influencia. Porque senão você até influencia, tem um certo nível de liderança, mas as pessoas estão muito próximas. E aí a comunicação alavanca, que hoje, falando de rede social, Diogo, é surreal. Quem não tem uma boa comunicação hoje com rede social está ficando muito para trás. Eu estou vendo muitos alunos meus falando assim, Yang, eu tenho anos de experiência, eu sei muito mais do que essa galera nova que está chegando, esse pessoal novo não sabe nada. Mas o pessoal novo sabe de internet, e aí está me colocando para trás, parece que é melhor que eu. Teve uma vez que chamou muita atenção, minha atenção, de uma aluna de mentoria, que é um trabalho que eu faço individualizado. Ela é uma pessoa, ela já tem 20 anos de mercado, ela é uma líder de mercado aqui na região, na área dela. Só que, exatamente isso, está formando um pessoal novo e ela me disse, Yang, eu já fiz N cursos, já li vários livros dessa área dela, é uma área de saúde, não vou citar aqui para Claro, não claro. correr o risco de gerar problema. Ela falou, mas tem essa galera que está chegando, tem um pessoal, aí mostrou o Instagram da pessoa. Eles são muito bons de comunicação, mas eu sei que eles só fizeram uma coisa, leram um livro, que é um livro muito bom, que não está em português, só está em inglês, e aí eles pegam os capítulos desse livro, vão fazendo, dissecando o conteúdo, como se fosse o conteúdo deles, e fica parecendo que eles são fera que entendem tudo. Mas é só um livro. E ela sentindo uma dor assim, e todo mundo está achando que eles são bons. Mas eu, que sou muito melhor, não apareço. Eu falo, então vamos trabalhar a comunicação. Porque é exatamente isso. Se você não coloca a cara para falar, você, como tudo na vida, tem um preço. Você vai ter que pagar o preço de não estar se expondo, de não estar colocando sua cara para falar. E aí a pergunta é, qual preço você quer pagar? O preço de se expor
o preço de não se expor. Tudo na vida tem um preço. E aí você tem que pesar, ponderar e ver qual preço você quer pagar. Não se expor é perder oportunidade, diminuir receita e, às vezes, ficar tão obsoleto no mercado que ninguém mais procure. Você pode até a falência se você não se expõe em determinadas áreas, se você ainda não tem uma rede de clientes bem estabelecida. Exato, cara. E por que que o pessoal, o Ian, uma vez eu vi uma pesquisa que falava que um dos maiores medos, cara, das pessoas é se expor, né? É justamente falar em público e tal. Sim. Cara, por que que existe tanto medo do pessoal em se expor assim em relação à comunicação, Ian? Muitas das nossas questões são questões mais ancestrais mesmo. E essa talvez seja uma delas. Então, talvez porque, de fato, não tem como a ciência bater martelo. Mas especula-se que tem muito a ver com como o homem da caverna vivia. O homem da caverna não poderia estar exposto, nem para pessoas, nem para animais. Então, um caçador, ele não anda exposto, ele não está num campo aberto, isolado, ele não está dentro de um vale, ele está subindo pelas montanhas para ter a visão de quem está olhando o vale, ele não está dentro do vale. Ele não está num campo aberto, ele está indo por dentro da floresta, olhando o campo aberto. Então, por quê? Porque você é menos exposto, você garante mais segurança de vida, nesses casos. Então, talvez isso tenha ficado, de uma certa maneira, na genética, no inconsciente coletivo do ser humano, em que estar exposto causa um risco. Porque o medo de falar em público, Diogo, está entre os maiores medos do ser humano, como você trouxe, e às vezes supera até medos, do ponto de vista de pesquisa, de o que é que você mais sente medo. Em geral, aparece mais vezes até do que o medo da morte. A pessoa nem lembra que tem medo da morte, mas lembra do medo de falar em público. Então é algo muito estranho que se lembre de um medo tão relativamente bobo do ponto de vista de risco, porque falar mal em público, em última instância, pode gerar um risco. Você pode ser cancelado, você pode ser demitido, mas em términa instância, é um negócio assim bem raro. Em geral, as pessoas não vão falar nada tão absurdo a ponto de serem canceladas, a ponto de serem demitidas, a ponto de da esposa pedir a separação, sabe? Não tem nada que a gente comente em público assim, ainda mais uma pessoa inexperiente, porque quem costuma ter erros desse tipo de comunicação é quem já tem bagagem que fala demais. Quem não tem muita bagagem, em geral, vai ser mais cauteloso nesse momento de exposição e vai se expor menos. É bem raro, é bem difícil ter um risco grande. Mas mesmo um risco desse, de ser demitido, de ser cancelado, nem se assemelha à proximidade do risco de morrer. Então, e aí é uma teoria que, de fato, eu acredito, como eu falei, não tem uma batida de martelo da ciência, mas eu acredito muito nisso, que há algo ancestral do homem da caverna e que a gente ainda carrega hoje. E claro, assim, eu falo do homem da caverna, mas quando a gente para ver, o homem do século XVIII, XVII, XVI, toda a Idade Média, também podia ficar exposto. A gente vive um período agora de aproximadamente, sei lá, 200, 300 anos, que é muito pouco para a humanidade, em que há uma relativa segurança. E relativa. A gente está num país super violento, que também não é bom estar exposto. Percebe? Ou seja, está sempre na cabeça do ser humano de eu não posso ficar relaxado. Alguém pode me causar risco. Então, quando eu vou para frente do público, na minha cabeça não tem assim, era só lá quando eu estava na rua e podia ter um assaltante. Na minha cabeça é, alguém pode me causar risco. A cabeça, a mente é maravilhosa, a nossa mente, ela é simbólica, ela não é literal. Para a nossa mente vale mais, não é que vale mais, só vale o símbolo, não é a literalidade. A pessoa tem, vamos lá, falando de trauma, mudando de falar em público outro trauma, a pessoa morre de medo de sapo, um exemplo. Tem gente que, ok, sapo não é um bicho dos mais bonitos, dos mais agradáveis, não gera candura em nossa alma, sabe? Nada contra os sapinhos, mas é aquele bicho que você olha e fala, quero alisar, como um gatinho, como um gatinho. Mas causar medo, em geral, é porque algum momento da vida da pessoa houve um trauma com um sapo. Um sapo entrou no banheiro, aqui mesmo no interior, aqui da Bahia, tem muito, não sei como é aí, mas tem muito rã, que é aquele sapinho pequeno, perereca, que chama Sim, perereca, sim, rã, não sei como sim. chama aí.
É aquele É isso mesmo. muito pequenininho que pula muito alto, assim, e, de fato, muita gente tem trauma de sapo grande por conta daquele sapinho pequeno. Porque, de fato, ele, em lugares mais frios, assim, banheiros e tal, ele gosta e ele pula rápido, às vezes cai dentro da roupa da pessoa e é um desespero. Não vai fazer nada, não vai te morder, não Uhum. vai te causar dano, mas é um desconforto. Aí, por conta da experiência com um sapinho, sua mente entende sapo igual a desconforto, risco, medo. E todos os sapos agora causam isso. Então, nossa mente, como é simbólica, por eu ter medo de estar exposto, seja na rua de noite, seja como o meu ancestral ficava com medo de estar exposto para não receber uma lança, uma flechada, etc., de um inimigo, ou um ataque sei lá, de um tigre, de um leão, da mesma maneira, minha mente entende, caramba, eu estou em risco, eu estou exposto, todo mundo está e posso ter algum dano. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que dissociar isso e trazer a realidade para a pessoa. Então, a gente quebra traumas da mente, tirando o símbolo e criando um novo símbolo. Então, a gente cria um novo símbolo do que é falar em público, que é se comunicar com pessoas. Cara, Claro que que é falar com interessante. pessoas, trocar ideia com pessoas, coisa que a gente faz desde muito cedo. Cara, que interessante. Então, tem um lado muito psicológico mesmo, né, cara? Da pessoa gerar medos imaginários na cabeça dela, tipo, meu, vou ser vaiado, vão jogar ovo em mim, caramba, as pessoas vão me criticar, não tem aquela questão da aceitação, aquela, né, será que eu vou ser aceito por um público? É muito isso, Yang, é muito essa questão psicológica, cara, que interfere na comunicação das pessoas? Sim, na questão do medo, sim. Tem outras questões que a pessoa já não sente medo. Porque Aham. tem gente que sente medo, que é boa parte das pessoas. Tem gente que já não sente medo, aí outras coisas influenciam, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, a gente vai conversar daqui a pouco. Mas o que é que você traz? Você fala assim, a pessoa tem medo de ser vaiada, de ser criticada. Eu vou aprofundar, não é nem isso. A pessoa não tem consciência do que está sentindo medo. É disso, mas ela não chega à consciência. Uhum. Só gera desconforto, sabe aquele negócio de e ela não consegue nem processar o que está acontecendo. Então, um dos fatores que a gente trabalha exatamente é a, a gente dissecar esse medo. Fala, o que é que está por trás dessa bolha aí chamada medo? Vamos abrir aqui e entender. É o medo de ser criticado, o medo de falhar, de você gaguejar aqui na frente, de acharem que você não tem competência, de te acharem chato, de... Aí a gente vai dissecando para entender o que está por trás dessa bolha chamada medo, que é um processo que é muito interessante isso. Como é que funciona? Como é que funciona as emoções? Está até muito em voga isso por conta do filme Divertidamente. Não sei se você e os ouvintes aqui, as pessoas que estão assistindo ou ouvindo o nosso podcast já Pô, viram, já, mas já fui Divertidamente cobrado pela 2, você esposa. chegou a ver já? Tô devendo essa, viu, Yang? Se eu não for, cara, vou ser expulso de casa logo logo. Todo mundo tá falando disso daí. Pô, eu vou dizer, cara, pague logo, porque é um pagamento que você vai ser agraciado. Realmente é um filme muito bom. Um é muito bom, um é bom, um é bom. É, O um eu segundo é cheguei a muito ver, bom. um eu cheguei a ver. Um é bom, é legal, o segundo é melhor do que o primeiro. Eles conseguiram, na minha visão, superar e trazer elementos mais interessantes. Então, algo que tem muito em voga. Funciona do ponto de vista do medo. A nossa mente, ela processa, como eu falei, simbolicamente, algo e ela tem uma função, nos proteger. Por isso que os instintos têm tanto poder sobre o ser humano, que é o instinto de sobrevivência e de procriação. O que mais domina o homem? O medo de morrer e o desejo de procriar. O que mais domina, você vê que toda manipulação que é feita do ponto de vista de manipulações macro você vai morrer ou morrer porque vai ficar sem poder alimentar-se e tal. Em última instância, por exemplo, medo do desemprego. Em última instância é isso. Uhum. Em última instância, é o medo de morrer. Ou é um acesso, como hoje é muito forte, né? Um acesso à sensualidade, para a gente ficar sempre pensando em sexo, em sexo, em sexo e ficar escravo também. Então, não tem jeito. Isso aí domina o ser humano, porque são coisas, o termo mais filosófico são movimentos atávicos, são movimentos que vêm do fundo da nossa alma. Então, são forças muito grandes para nós. E aí, esse receio que nos causa, no final das contas, vai fazer com que a gente
sempre, a nossa mente sempre nos proteja de quê? De sofrer. Então, nossa mente sempre vai proteger a gente do sofrimento. Aí, quando a gente encara um risco, olha assim, pô, isso pode causar risco. Nossa mente vai procurar bloquear e proteger. E essa proteção é através de algo emocional. Então, a mente processa risco, o corpo desenvolve ações bioquímicas por conta de disparo de hormônios, etc., que vão ser o que a gente sente de sensações como suadeira nas mãos, calafrio, frio na barriga, boca seca, tremor de mão, de perna, de voz. Então, isso tudo são efeitos da adrenalina quando a gente está frente a um risco, no caso de falar em público, e a gente não atua. Então, no fundo, a mente entende como risco, a emoção dispara a adrenalina, dispara todos os efeitos bioquímicos, mas depois volta para a nossa mente como um processo que eu posso reverter na mente. Mas para muita gente parou na emoção e ele não consegue de novo racionalizar e fala assim, será que é tão arriscado mesmo? Porque é normal sentir medo. O que não é normal, o que não é natural é ser dominado pelo medo. Não poderíamos ser dominados pelo medo. Sentir medo é o natural, não sentir medo é errado. Uhum. Mas o medo ativa no ser humano uma sensação de um certo alerta. Não medo para tudo. Por exemplo, hoje eu não falo em público com medo. Para mim, aqui falar com você não causa medo. Não, é uma satisfação, por dizer. Mas se eu vou para um evento maior, se eu vou para algo mais importante, sei lá, um evento no estádio para fazer uma palestra, caramba, isso vai causar um certo medo. E é normal, é algo novo. O medo sempre te revela um risco frente ao novo. Então a gente pode sentir medo, mas não pode ser escravo do medo. Essa que é a questão. Legal, cara, legal, legal. E, ô Yang, como que um cara tímido. É uma coisa que ficou na minha cabeça aqui, cara. Quero que você me responda agora. Como que um cara que era tímido, fechado, tinha medo de falar muitas vezes com o cobrador, que você comentou, pô, se tornou mentor de uma das maiores celebridades aí da TV, cantora do nosso cenário brasileiro, a Ivete, e muitos outros aí, o cantor Netinho, o prefeito de Salvador. Como é que foi, cara, essa transformação que eu fiquei curioso desse processo seu aí, cara? Pois é, não foi um processo rápido e nem fácil, mas foi um processo muito interessante. Primeiro, eu costumo dizer que o combustível para tudo isso acontecer foi que eu nunca me senti bem com isso. Eu senti muita raiva de ser tímido. Nunca achei, poxa, eu sou tímido e vou. Eu ficava com raiva, caramba, é injusto, não é possível. Sabe, esse movimento, eu acredito que foi me levando a um mal-estar de. Acho que não vai ser sempre assim, preciso mudar. E algumas coisas foram acontecendo na minha vida que foram me estimulando a me expressar. Eu lembro que a primeira vez que eu falei em público foi numa sala de aula, foi porque eu fazia peça de teatro da sala de aula, ou apresentação, eu era o cara que segurava cartolina, eu era a árvore, eu era alguma coisa que não precisava falar, eu ficava na Menos frente, falar, aí né? não precisava Menos falar. falar. E, né? Menos Menos falar, falar, né, cara? me deixa lá na frente, às vezes, quando não tinha jeito, eu ficava lá na frente, mas o certo era, o normal era nem ir lá para frente, o normal era não ir para frente, era, desde que eu cuido do cenário, da cenografia, do figurino, da sonoplastia, de tudo mesmo. Eu pesquiso, eu estudo, eu monto o texto, vocês apresentam. Então, primeiro, esse desconforto mesmo, essa raiva em relação a isso. Poxa, eu não podia ser tímido porque eu sou tímido, caramba. Porque tem que ser assim, sabe? Esse desconforto era muito forte em mim. E aí, a primeira vez que eu falei, já foi no terceiro ano do ensino médio. Eu lembro que tinha um professor, essa história é bem interessante, porque fala de professores, eu sou professor de oratória. Uhum. Então, eu me identifico muito com essa história pelo método que ele usava. Era um professor de química orgânica. E ele ia para a sala de aula, querendo que as pessoas aprendessem química orgânica, que não é uma matéria, era uma matéria nova, que a gente vinha aprendendo química, acho que no primeiro e segundo ano, do meio do segundo ano para o terceiro, que a gente começou a ver química orgânica, era
diferente da química normal, sei lá, eu não lembro direito, tem muitos anos isso, mas eu lembro que ele sentia-se desafiado a isso. E o que ele fazia? Ele levava uma caixa daquele chocolate bis, inclusive agora o Morumbi vira o Morumbis, né? Pois é, cara. Então tem tudo a ver com São Paulo. Tem gente que ficou revoltada com essa história aí. O Rogério Ceni é o técnico do meu time aqui em Bahia. É Ele falou, verdade, vocês não, estão com o Morumbis, eu me Rogerão aí recuso a agora, falar né, cara? Morumbi. Tô com o Rogerão. Ele gostou do Morumbis? É, não, ele não chama Morumbis, ele só chama Morumbi. Ele se recusa. Tá certo. Então, meu professor, ele levava uma caixa do chocolate bis e perguntava sobre as fórmulas, colocava as fórmulas no quadro, C, H e tal, aquelas fórmulas Aham. de química orgânica. E perguntava, o que é isso aqui? Hidrocarboneto de não sei das quantas, né? E quem acertava, ele jogava um bis assim, ó, parabéns. E, cara, eu nem era matéria que eu curtia nem nada, mas foi me estimulando, eu fui vendo aquilo. E eu comecei a querer, pelo desafio mesmo, descobrir qual era a fórmula que estava ali, tal coisa. Ele falava, eu já sabia o que era tal coisa, mas cadê a coragem de falar? Não falava. Até que um dia de ouro, do nada, entre aspas, ele perguntou e eu falei, tal coisa, sei lá, hidrocarboneto de potássio, sei lá. Aí, muito bom, jogou o bis, e eu só acordei meio do transe quando o bis caiu na minha mão, que eita, eu falei. Olha só, cara. Cara, eu comecei a falar tanto nesse ano, sentado, não precisava levantar e ir para frente, mas só de falar sentado na minha cadeira já era constrangedor para mim. Eu comecei a falar tanto que meu apelido no final do ano era Garoto Bis. Eu ganhava quase todas as perguntas dele, eu acertava, e eu ganhava muito bis. E, pasme, eu nem era fã de chocolate, nem sou fã de chocolate até hoje, nem curto muito, gosto e tal, mas não é algo que me gere um prazer imenso, que não era pelo chocolate, era pelo desafio. A Aham. estratégia do professor era muito eficaz, que me estimulou até sem gostar tanto de chocolate, pelo desafio. Então, esse foi o primeiro movimento. E a partir daí, eu fui fazendo coisas que meu coração pedia para fazer. Eu gostava de cantar, me inscrevi no curso de canto. Daqui a pouco, a apresentação final era num local que tinha um bocado de gente que eu não conhecia. Eu fui, cantei em público. Depois, eu comecei a gostar mais de cantar. Aí, cantei no barzinho, cantei num casamento. Cantei uns 2 ou 3 casamentos na minha vida, sabe? Aí comecei a Que ver legal, cara. que depois gostava de teatro, comecei a fazer teatro amador, daqui a pouco fiquei fazendo peça amadora de teatro, e fui me soltando nesse processo, algo que me ajudou também muito, artes marciais, fiz artes marciais que aparentemente não tem nada a ver com oratória, mas tem porque é o enfrentamento do medo. Eu acho que a melhor ferramenta para você enfrentar o medo é quando você tem um cidadão ali na sua frente, com técnica, que pode bater em você, pode te machucar, e que isso tudo está dentro do jogo, sabe? Então, fez muito eu lidar melhor com o enfrentamento do medo, com risco, etc. Foi muito eficaz para a minha vida. Eu fui fazendo as coisas, daqui a pouco eu estava dando palestra. Daqui a pouco, entre aspas, alguns anos, em 2003, 2004, eu dei minha primeira palestra. Em 2004, 20 anos atrás, dei minha primeira palestra, convidado não era de oratória, era de filosofia, Uhum. mas foi muito interessante, foi a primeira. Eu gostei, eu falei, opa, acho que tem um caminho aí. A partir daí, a história foi acontecendo. Que legal, cara. Que jornada bacana, né? E o que fica aqui de exemplo é que você não permitiu que o medo, de uma certa forma, te dominasse, né? Você foi enfrentando e tentando entender. Eu acho que esse é o grande desafio para quem quer se comunicar, né, o Yang? Você estava explicando para mim que é uma coisa que às vezes as próprias pessoas não percebem, né, cara? Que é aquela situação, é um determinado medo que ela possa ter, mas isso não fica escancarado para ela, vamos dizer assim, né, cara? Não fica claro, não. A pessoa nem sabe do que se trata. Só sabe que não gosta, só sabe que não quer fazer, não quer estar ali. E às vezes, que é a questão da timidez, a pessoa prefere até pagar um preço alto a se expor. Muita gente que deixa de crescer profissionalmente fica fala, cara, isso é triste. Então, isso me estimula, porque eu sei quem são essas pessoas, porque eu já estive lá, nesse lugar. Eu sei quanto doloroso é, e eu sei também que é um caminho de saída. Então, isso me estimula demais. É um porquê muito forte no meu coração, né? De caramba, as pessoas não precisam viver isso. Eu sei que tem um caminho de saída. E eu já estive lá, eu sei como é, e agora eu vou apontar o caminho de saída para essas pessoas. Então, é bem interessante quando a gente observa com esse olhar de empatia e conhecimento técnico para
o caminho daquela empatia de você se vincular ao que a pessoa vive para uma outra realidade. Bom, tem umas possíveis perguntas aqui, o Ian, eu queria trazer aqui, tudo bem? Trazer algumas perguntas aqui que normalmente o pessoal faz, né? Não sei me expressar direito. Como fazer para dialogar melhor? Às vezes tenho até crises de ansiedade. Outro problema é isso, é a ansiedade antes da gente falar em público, que a pessoa tem gente que não dorme direito, come mais, que come menos, porque vai falar tal dia, porque vai fazer uma reunião, vai apresentar tal coisa. Então, tem várias questões aí que a gente precisa falar sobre isso. Mas, resumindo, acredito que é sobre o que em você ainda não aceita e tem medo que os outros vejam quando você estiver em público. Que essa questão da timidez, Diogo, é muito sobre uma autoaceitação. Quando eu começo a me aceitar mais, eu começo, obviamente, a aceitar o outro me olhar quando eu estiver em público. Então, às vezes, a gente nem sabe, mas a timidez é por conta de que eu não aceito o meu nariz, que eu não gosto do meu cabelo, que eu me acho gordo demais, magro demais, alto demais, baixo demais, que, sei lá, acho minha orelha como, ou então questões físicas, ou questões comportamentais. Eu não me acho legal, eu me acho chato, eu acho que ninguém vai gostar de mim, eu acho que eu não sou elegante, eu acho que eu não sou inteligente o bastante, eu não tenho conhecimento para isso. Então, é sempre nesses três campos, você tem que observar. Esses três campos eu não estou seguro em mim, não tenho tanta segurança. Na questão física, na questão comportamental ou na questão intelectual. Um desses três campos tem um furo aí, tem algo que você ainda não aceita em você, e na hora que você vai para frente do público, você teme que as pessoas vejam isso. E isso trava você. Então, no fundo, é sobre essa questão. Eu aqui gosto de dar o exemplo do meu braço. Depois de um tempo, eu descobri que um dos grandes motivos de eu ser tímido é por conta desse braço, que eu quebrei esse braço. Caramba, era por causa disso, Yang. É, E não eu dá nem pra quebrei ele com perceber, 3 anos cara. de Não dá idade, nem com pra 7. perceber direito. Com a camisa não, né? Quando eu tiro aqui na academia, meu amigo, eu acho que todo mundo deve olhar assim, que negócio é Olha esse aí? só, cara, que interessante como nossa cabeça funciona, né, cara? Não, o que eu comentei é que um simples fato que você tem ou na sua imagem, algo em você, é uma história que a sua mente conta e aquilo no fundo acaba te atrapalhando, te trava para você falar ou fazer algum tipo de coisa, né? Porque se eu fosse ligar para isso também, eu não ia montar um Isso. podcast não, cara. Eu já vim meio desprovido da natureza já, visualmente assim e tal. Se eu fosse levar isso em consideração, não ia fazer nem o primeiro episódio, cara. A ideia, exatamente, a ideia é essa, assim, de aceitar o que você tem. Aceitar o que você tem. Até você poder ser melhor. Aqui, esse braço não tem como mudar mais. É esse aqui mesmo e tal. Vai mudar o quê? Eu malhando faz ficar um pouquinho mais malhadinho e tal. Beleza, é o que pode mudar. Mas, assim, essa parte do cotovelo aqui não tem alteração até o final da vida. E, graças a Deus, eu não perdi movimento, né? Você perde um pouco de alguns movimentos, mas os movimentos mais relevantes do braço é fácil, eu consigo carregar peso e tal. Então, para mim, é isso aí. Mas quando eu aceito ele, o que acontece? Se eu não aceitasse ele, quando eu fosse na frente do público, mesmo que não fosse consciente, havia um medo de ser observado, de o que as pessoas vão ver, o que as pessoas vão achar do meu braço e tal. Tô nem aí, como eu falo aqui no podcast, poderia não mostrar meu braço, mas só de eu mostrar meu braço, eu tô falando assim, cara, eu não tô nem aí. E para mim é exatamente isso, é mostrar que eu não fico escondendo. Sabe, eu vejo muitas vezes a pessoa que está gordinha, está um pouquinho acima do peso, aí na hora de tirar foto, bota alguém na frente. Não sei se você já viu isso. Sim, Aí sim. sempre fica por trás assim. Mas não aceitou. E olha, Joe, o que, é que eu percebo psicologicamente falando? Só há superação se houver antes dois passos de qualquer coisa da sua vida. Qualquer coisa que você quer mudar, superar, só tem que ter os dois passos anteriores. Reconhecer, eu tô gordo, eu tô magro, eu tô guloso, eu tô, sei lá, tal coisa, eu tô fraco, tô viciado em tal coisa. Primeiro, eu reconheço. Segundo, eu aceito que essa é a minha condição. Agora, ponto. Eu não brigo com uma condição que já está dada. E aí vem a superação a partir da aceitação.
Tem um psiquiatra suíço chamado Carl Gustav Jung que ele traz exatamente isso. Ele fala que não tem como a gente superar algo se a gente não, ele chama lá de integração. Se a gente não faz uma integração, que eu chamo isso de aceitação, né? A gente aceitar. Então, não supera-se algo se a gente não se aceita. Primeiro, não se conhece. Então, primeiro é o reconhecimento, a aceitação para depois transformação ou superação. Então, para tudo na nossa vida. Ah, eu estou sem grana. Eu nem reconheço que eu estou sem grana. Eu gasto mais do que posso, uso limite de cartão, não sei o quê. Não, primeiro é reconhecer. Reconheço que estou sem grana. Agora eu aceito que essa é a minha condição atual e que é um reflexo das escolhas que eu fiz no passado. Aí, quando eu entendo que foi uma ação minha do passado que me gerou essa condição de agora, eu falo assim, então se eu fizer ações agora, a recíproca é verdadeira. O futuro vai me trazer um retorno. E é isso que vai trazer a superação. Primeiro o reconhecimento, depois a aceitação, para depois a superação. Então, primeiro é reconhecer, cara, eu tenho medo de falar em público, eu sou covarde, viu? Aí você vai, por quê? Por que medo? Tem algo que eu não aceito legal. Eu acho que eu sou meio. Eu não acho que eu sou inteligente. Tá. Então você vai fazer o quê agora? Aceitar que isso é o que você é hoje. Talvez seja só um achismo seu, talvez seja realidade, talvez você não tenha tanto conhecimento mesmo. Tudo bem. Aí você tem que fazer o quê? Comunicar com o conhecimento que tem, porque quando você já tem o reconhecimento de que você não vai querer parecer mais inteligente. Você vai comunicar ali com aquele conhecimento que você tem. Enquanto isso, você vai estudando para obter mais conhecimento. Para lá na frente, olhando que você não tem conhecimento hoje, porque no passado você não investiu nisso, e aí a partir de agora você investe nisso para daqui a algum tempo você ter o conhecimento necessário. E aí você começa a aceitar mais e se expor mais. Então isso eu estou falando em relação ao intelecto, mas comportamento, eu não me acho elegante e tal. Ou, como eu falei, minha orelha é de abano, meu nariz é grande. Uhum. Se fosse pelo nariz grande, o Luciano Huck não seria comunicador. E ele, na verdade, esse nariz é o que mais destaca ele. A gente lembra dele por conta do nariz. Alguém quer imitar o Luciano Huck, bota o nariz aqui de papagaio, sei lá o quê, e já lembra dele. Então, é exatamente isso. A gente não pode se limitar a limitações físicas, comportamentais ou intelectuais. A gente tem que continuar andando reconhecendo que somos o que somos até hoje, o que construímos até hoje, está tudo certo, e a partir de agora a gente pode transformar essa realidade. Cara, e olha que coisa interessante que você traz, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, eu sou tímido, me falta isso, eu não nasci para me comunicar. Ou ela cria uma pessoa que trabalha em vendas, né? Não, vendas é só para quem é falador, é falastrão. E a gente trouxe uma convidada para falar de vendas um tempo atrás, a gente descobriu que vendas, né, o Yang, é até mais sobre escutar do que sobre falar, né, cara? E as pessoas acham que é o falastrão que vai vender mais. Então, assim, o que eu tô achando curioso, Yang? Porque no senso comum, a gente acha que a comunicação é sobre você expressar suas palavras, ser uma pessoa que expressa bem e tal. E, cara, você tá trazendo um nível de profundidade pra gente que faz a gente entender que tá muito, mas muito além disso, cara. Às vezes questões psicológicas, de aceitação, da pessoa olhar pra si, reconhecer que, cara, aquilo que eu sou não determina o que eu vou dizer, mas é estranho também porque a pessoa não consegue enxergar isso a olhos nus, né, cara? Então olha o nível de profundidade que tem todo esse conceito que você está trazendo pra gente. Estou impressionado com esses pontos, sabe, Yang? De você comentar que, pô, a comunicação não é só sobre expressar, não, cara. É muito além e vai muito da sua questão psicológica, né, Yang? Perfeito. E isso que você falou de vendas, também tem muita questão, porque eu vejo gente que já se comunica, sabe, não é tímido nem nada, mas tem muita crença em relação à venda. Aí esses dias eu estava no salão que eu faço barba e cabelo. Uhum. Chegou lá uma mãe com um filho adolescente de 14 anos, filho com cabelo meio assim, ondulado, mas estava meio como se fosse um capacete, sabe? Sem formato. Uhum. E ela reclamando, falando, ela foi a primeira vez nesse barbeiro lá que faz meu cabelo, minha barba. E falando, poxa, eu não consigo dar um corte nele, todo lugar que corta, alguns dias depois já fica ruim, e tal, não sei o quê. E eu conheço já esse pessoal há um bom tempo, barbeiro, eu sei que eles são muito bons,
E o que eu faço com eles é um pacote. Então, o que é que eu pago? Eu pago um valor mensal que me dá direito aí, quantas vezes eu quiser, fazer barba e cabelo durante o mês. Para mim é muito mais conveniente. Até porque eu paro de fazer conta de, poxa, vou descer lá e pagar X agora, entendeu? Para mim é, até para tirar essa mentalidade de fazer conta, eu fico o tempo todo arrumado, bonito e tal, cabelo sempre arrumado, barba sempre arrumada. Para mim é importante, porque eu trabalho muito com rede social, com palestra e tal. Então eu sei desse pacote deles. Quando ela foi trazendo essa dor, eu fui, eu fui, eu fiz a venda pro cara, que era a venda dele, porque ela já tinha comunicado isso que você tá falando da escuta, né? Ela já tinha falado da dor. Qual é a dor? O menino fica com o cabelo arrumado alguns dias depois do corte e depois começa a perder o corte. E ele foi explicando, porque o cabelo é ondulado, não sei o quê. A mãe falou muitos redemoinhos, tá? Colocando as dores. E eu que vendi pro cara e falei assim: olha, talvez a solução sua seja não cortar de 30 a 30 e 40 em 40 dias quando você corta. O cabelo cresce demais. Se o cabelo do seu filho já perde o formato, o ideal era você cortar mais de uma vez no mês, talvez 2 ou 3 vezes. Aqui mesmo tem um combo que a pessoa paga o combo e vem quantas vezes quiser durante o mês. Você disse que tem facilidade, e lá já falado que tem facilidade no prédio lá, onde a gente tem escritório, para fazer o corte. Você já falou que tem facilidade de vir aqui, então se você cortar, quando começou a perder um pouquinho de novo, vai ficar sempre bonito o cabelo dele, ele vai ficar legal e tal. Aí eu, ótimo. Depois eu encontrei com o barbeiro e falei, por que você não falou antes? Eu estava esperando para no final falar com ela. Na verdade, é o medo de vender, que tem a ver com um certo tipo de timidez também. Então, às vezes, a gente nem tem medo de falar no público, mas tem medo de vender. Porque a gente tem uma crença, e aí, desculpa até tocar nesse tema, que não é nosso tema propriamente, mas como eu falo também de oratória para vendas e tal, eu gosto muito desse tema de vendas, muito bom para o líder, né? Talvez não tivesse no script, mas é um tema muito bom para o líder. Nós temos uma crença absurda de que vender é roubar. Eu estou falando do brasileiro mesmo. A gente acha que está roubando de alguém. Quando eu apresento algum produto, parece que estou roubando. Não sei de onde, antropologicamente, filosoficamente, não sei de onde veio, mas eu sei que o brasileiro tem essa crença. Tanto tem essa crença que até quem consegue vender tem uma outra dificuldade que atrapalha o processo de crescimento, que é cobrar. Então, tem dois desafios. Tem gente que não consegue se expressar, aí conseguiu, beleza, não consigo vender, conseguiu, ok, passou a segunda fase. Terceira fase do jogo aí, o chefão agora é cobrar. Aí que já consegue vender, fala, rapaz, eu não dou certo cobrando. Eu digo para você, Diogo, eu sei exatamente o que é isso, eu não sabia falar em público, nem falar com pessoas. Vender, não sabia, achava que tinha essas crenças todas, que vender era roubo, que não. E depois que eu aprendi a vender, eu não sabia cobrar. Hoje eu faço todos os três com gosto, porque eu sei o que eu estou fazendo. Quando eu cobro alguém, eu cobro alguém que comprou algum serviço meu, eu entreguei esse serviço, e eu sou uma pessoa honrada com as coisas. Então eu só estou cobrando a mesma honra que eu dou para todo mundo. Claro. Eu não estou cobrando nada demais. E cobro o professor de oratória com a maior elegância possível, com a maior diplomacia possível, mas cobro. Não deixo de falar, olha, a mensalidade está atrasada. Hoje em dia, obviamente, eu não cobro mais, porque tem uma equipe que faz e tal, mas dizer assim, que é um processo que a gente tem muitas crenças na nossa cabeça em relação a isso. E quando a gente entende o valor do que a gente entrega, isso muda. Aí foi meu papo com esse cabeleireiro, eu falei assim, cara, o serviço de vocês é bom. Você tem isso para a mulher, para entregar para ela. Entregue, cara. Porque a gente às vezes fica, poxa, e tal, fica pensando muito no valor financeiro, achando que está roubando alguém, pegando esse dinheiro do bolso da pessoa. Não, você está entregando um serviço que dedicou horas suas, dias de descanso, sono e distanciamento da família, sabe? Cara, os meus cursos mesmo, geralmente, quase todos os cursos são final de semana. Agora mesmo, sexta, a gente começa mais uma turma. Geralmente são finais de semana. E eu tenho feito, Diogo, uma média de, sei lá, uns dois... A gente está em... Vamos lá, vou aproximar. A gente está em 400 e poucas turmas. Dessas 400 e poucas, talvez 300 tenham sido final de semana. Estou falando em 300 turmas em, sei lá, 10 anos.
mais ou menos 30 turmas por ano, de final de semana. Se você pensar que no ano tem uns 52 finais de semana, mais da metade dos finais de semana, nos últimos 10 anos, eu estava trabalhando, me dedicando. Isso dando aula, fora o tempo que eu estou estudando, fazendo cursos e conhecendo mais profundamente a oratória, estudando livros e tal. São horas e horas e horas. Eu não me constranjo nada em apresentar o valor do meu serviço. Quem puder, ótimo. Quem puder, também está tudo certo. A gente não vai brigar por isso. Acabou, entendeu? Mas quando a gente não se dá valor, a gente não sabe cobrar o valor. Às vezes é porque a gente está dando valor. Ou seja, tem mais uma vez a ver com o quê? Autoestima. Você não confia em você mesmo, você acha que você não vale nada e tal. E aí você nem valoriza o que você fez. Se todo mundo tem valor. O final de semana todo mundo tem valor e o meu não é? Não tem também. Claro que tem. Eu estou me dedicando a entregar conteúdo, a crescer profissionalmente. E não é à toa. Ivete não chega na minha sala à toa e fala: ah, eu procurei na internet, achei você. Não é por conta de uma história que vem. É por conta de uma trajetória que vem sendo feita. Hoje, com a internet, tem muito essa coisa da pessoa achar que é do nada, de uma hora para outra. Com algumas pessoas vai ser de uma hora para outra. E coitadas dessas pessoas. Porque a coisa mais difícil é sustentar. Quem faz uma música de verão e tem um sucesso e vai pro Domingão do Faustão, que agora é Domingão do Hulk, vai pro programa de Gugu, que nem existe mais, estou falando da minha geração, né, que via muito isso, o Gugu, o Faustão, e faz sucesso, mas no verão seguinte não tem mais isso, essa pessoa sofre, mas sofre demais. Ela era a pessoa mais famosa no verão passado e agora ninguém sabe quem é. Fazer sucesso rápido não é difícil. Fazer sucesso duradouro é difícil. Então, meu sonho, meu objetivo não é de uma hora para outra ser a pessoa mais bem posicionada em oratória no Brasil. Meu sonho, meu objetivo é ter um nome duradouro na comunicação e na expressividade brasileira. A pessoa olha, poxa, esse cara é um cara que está ali há anos entregando o melhor para a sociedade. Cara, isso que você fala é fantástico, porque falando de crenças e cultura, né, Yang, é muito comum, principalmente no Brasil, a gente ter essa questão do imediatismo, né? Eu quero tudo para ontem, quero alcançar o sucesso do dia do dia para noite, toda aquela questão cultural que a gente tem do imediatismo. E aqui você está dando uma aula para gente, cara, que se você quer construir coisas relevantes e duradouras, você tem que escolher um caminho e fazer o possível para se tornar, não concorrer ou competir com as outras pessoas, mas é competir com você mesmo, né, cara? Você tentar ser o melhor que foi o ano passado. Pô, do primeiro treinamento que você começou para esse que você tem hoje, cara, quantas versões do Yang teve aí de evolução, né, cara? De processo evolutivo dentro de uma carreira que você decidiu ter uma visão para o futuro. Eu sempre falo pro pessoal que uma das coisas que o líder tem de muito valor, Yang, é a construção da visão, né? Um líder não vive de vista, né, cara? Ele vive de visão. Cria a visão. Cara, o que eu quero dos próximos 10 anos da minha vida? O que eu quero para os próximos 20 anos? Quem eu quero me tornar? Que legado eu quero deixar aqui nesse mundo? O que eu quero construir? Que impacto eu quero gerar na vida das pessoas? Isso te dá um outro senso de trabalho absurdo, né, cara? Então, além de você dar uma aula pra gente de comunicação, você também dá uma aula de gestão de carreira, né? Aí chega, pô, aí depois chega procurando você Ivete Sangalo, Carol Peixinho, Daniel Cage, Cantor Netinho. Aí as pessoas falam, pô, foi sorte. Já escutou muito isso, Yang? Foi sorte na carreira, cara? Nunca chegaram a falar comigo, não. Mas talvez pensem, né? Não sei se alguém pensa. Agora, nunca chegaram a falar que foi sorte, nem nada disso, não. Mas se alguém pensa ou não, também pouco Não me faz a importa se acham que diferença, foi né, sorte cara? e Não tal. É faz a isso, diferença. eu sei o valor do que eu entrego e a dedicação que eu tenho ao meu propósito, minha tarefa aqui nesse plano, sabe? Então, eu, eu acredito que a gente sempre pode entregar mais, sempre pode entregar melhor, eu sempre reflito sobre isso, mas eu não entrego pouco, eu entrego muito. Então, se acham que é isso ou aquilo, não importa, porque eu falei dos cursos que são finais de semana, né? Os que não são finais de semana são à noite. Eu tenho que ficar até 10 horas da noite dando aula, de segunda a quinta. Aí ninguém olha, sabe? Fora as aulas de pós-graduação, fora a gestão, fora palestra,
fora cursos corporativos, viajar para fazer aula, fazer palestra, fazer treinamento. Então, eu, quando a gente sabe o valor do nosso propósito, vou voltar aqui. E você que está me ouvindo aí, que está me vendo, talvez esteja pensando, pô, Ian, mas eu estou no início de carreira. Você está falando aí, beleza, você construiu uma jornada, tem 20 anos falando em público e tal, mas eu estou no início da carreira. Então é isso, você está no início da carreira, você tem pavio para queimar, cara. Se dedicar não significa não ter uma vida pessoal, não significa não buscar um equilíbrio, não estou falando de ser um workaholic e só pensar em trabalho e curtir. Ao contrário, eu acho que tem que ter uma qualidade de vida assim, tem que fazer atividade física, tem que curtir família, tem que curtir amigos, mas esse momento, até, sei lá, seus 35 anos, não sei qual a idade da pessoa que está me ouvindo aí, mas até seus 35 anos, pelo menos, eu estou 43 e não diminuí tanto o ritmo ainda, sabe? Praticamente não diminuí nada o ritmo. Mas eu acredito que até 35, sei lá, de 25 a 35 a 40, é o momento da pessoa se dedicar mais mesmo. É o momento da pessoa ter um pouco mais de energia para a coisa acontecer e tal, para ter uma história mesmo. Isso só acontece, Diogo, se a pessoa é muito apaixonada por dinheiro, não era o meu caso, nunca fui, ai, louco por dinheiro e tal. Acho que o dinheiro é uma consequência, ou se a pessoa é muito apaixonada pela transformação que ela gera, pelo que ela pode gerar de efeito na vida de outras pessoas. Aí, quando você tem essa paixão, você se estimula, porque aí não tem domingo, tem sábado e tal. Vários domingos eu falo assim, caramba, eu estou dando aula, eu falo, onde é que eu podia estar melhor do que estar aqui agora? Vindo a transformação dessas pessoas que chegaram aqui sexta na minha empresa, querendo melhorar a oratória e agora estão dando show aqui na frente. Onde é que eu podia estar mais satisfeito do que eu estou agora? Sabe? Então, estar feliz com o que você realiza é fundamental e te dá esse motor, te dá esse estímulo. Eu vejo que você fala muito da sua carreira, cara, pelo desejo que você tem de contribuir com o próximo, né? E eu acho isso fantástico, cara. Tipo, a percepção de carreira, a diferença que ela faz, né, pra pessoa alcançar outros patamares. O que que você enxerga da vida? Como que você enxerga a vida, Yang? Nós estamos aqui, de fato, para nos apoiar. A gente tem que buscar ser mais forte, mais próspero, mais feliz, mais realizado, não por nós, mas para que a gente possa ajudar outras pessoas, de fato. Nosso mestre, Jesus, ele esteve aqui e ensinou isso para a gente. Ele falou e fez. O que mais ele fez foi ajudar pessoas. O que mais ele falou de ajudar os próximos. E quando a gente entende isso, essa mentalidade de que estamos aqui para apoiar o outro, de fato mesmo, é bacana ter um carro bom, é bacana ter uma casa boa, é bacana fazer viagens legais, tudo isso é bom, vamos ser hipócritas aqui e falar, ah, não, tal. Eu não faço trabalho voluntário, meu trabalho é remunerado. Eu também faço voluntariado, mas assim, é outra questão. Mas meu trabalho é pago. Só que não por ser pago, que não é um trabalho de doação, não é um trabalho de entrega. Ao contrário, é um trabalho de muita doação, muita entrega, e isso faz com que eu não olhe o dinheiro primeiramente. Eu olhe primeiro o efeito, primeiro o resultado no ser humano, porque eu acredito que esse é o propósito. Assim, o mestre falou para a gente realmente ajudar as outras pessoas, a gente tem que estar mais forte não por nós, é porque Deus quer que o ser humano, no máximo, aí, atinja o máximo de seus esplendores, o máximo de seres humanos, atinja o máximo de seu esplendor e seja o mais próximo possível a Jesus. Então, o objetivo é esse, que a gente possa se aproximar cada vez mais do modelo humano divino que é Jesus. E então, acredito que por conta disso, temos que nos dedicar a entregar o nosso melhor aqui profissionalmente mesmo, para Muito, os outros. muito bom, cara, muito bom. E faz uma diferença, né? Porque o dinheiro ele acaba sendo uma consequência daquilo que você exerce, daquele amor que você entrega no seu trabalho, né, cara? E isso por si só já leva o seu trabalho adiante, né, Yang? Muito legal, cara. Bom, a gente tem uma pergunta aqui, Yang, que é como as pessoas que não sabem dizer não podem se comunicar melhor e parar de dizer sim pra tudo. Tem muita gente que sofre por não saber falar não, cara. Isso é comunicação também. É, isso é, e é.
é uma luta mesmo, uma luta. Eu vivi muito isso durante muito tempo da minha vida, essa dificuldade. É o medo de desagradar o outro. Vem muitas vezes dessa questão da autoestima. Pessoas de baixa autoestima vão ter muita dificuldade de dizer não. Porque a baixa autoestima faz com que você olhe sempre o outro de baixo para cima. E quando você olha o outro de baixo para cima, parece que o outro é mais poderoso, mais forte, mais importante. E dizer um não para uma pessoa mais importante é bem difícil. Por exemplo, você dizer um não para um chefe, para um pai que tem uma autoridade sobre você, um chefe, uma mãe que tem uma certa autoridade, uma esposa, você que é casado, é bem difícil. Então, certos não são mais difíceis do que outros não. Então, quem tem baixa autoestima, todo não é difícil. Porque todo mundo é mais importante do que ele. Então, no fundo, como é. Pô, Yang, tá, eu entendi, mas como é que eu melhoro isso? Cara, só tem um jeito de melhorar. Começando a dizer não. Mas é treinando mesmo. Como é que a gente entra na academia para malhar? A gente entra e já bota 200 quilos de cada lado para fazer um supino? Não, a gente bota uma barra pura. Depois a gente bota 2,5 de cada lado. Depois bota 5 de cada lado, sabe? Então é exatamente o mesmo processo. Você vai começar a dizer os não mais fáceis assim. A pessoa que você fala assim, não, esse não é bem tranquilo de dar. Mas sei lá por que eu estou dizendo sim. E aí você vai dar um não aqui e outro não ali, você vai ganhando, entendendo que não é nenhum bicho de sete cabeças, que não causa nenhum grande problema, e vai fortalecendo isso em si mesmo. Esse músculo do não é um músculo, é uma musculatura de dizer não. Então é importante que a gente desenvolva essa musculatura através da prática e falando não poucos, pontuais, mas e se acostumando até que a gente consiga dizer nãos profundos, porque todo não que a gente diz quando o nosso coração está dizendo sim, é um não que a gente está dizendo para a nossa alma. Desculpe, todo sim que a gente está dizendo quando o nosso coração está dizendo não, é um não que a gente está dizendo para a nossa alma. Se meu coração está dizendo que é não, eu deveria dizer não. Tem uma frase até, e vale dar a César o que é de César, de Joel J., um grande treinador brasileiro nessa área de mentalidade e comportamento, e ele fala uma coisa bem interessante, ele fala assim, para aprender a dizer não, é só entender que tudo que não é um sim muito óbvio é um não. Aí você começa a dizer não a tudo. Quando a dúvida se é assim, quando a dúvida se é sim ou não, já é não. Ficou claríssimo que é sim, diz sim. Mas sentiu que é, não sei se é sim ou não. Não. Oh, Diogo, você pode vir na minha casa domingo, você nem sabe. Em vez de, pô, vou ver. Ou não dá não, Ian. Pô, infelizmente não dá. Sabe? E fala, isso é bem interessante, é bom para treinar também. Tudo que não for um sim muito óbvio, não. Aí você vai começar a dizer não, 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 fica pouco o músculo do não e fica fácil. Muito bom, cara, muito bom. Uma outra dúvida aqui, só para não consumir muito seu tempo aí, Ang, eu sei que a gente combinou um tempo aí, tô preocupado com a sua agenda. As pessoas que falam que ela precisa comunicar algo, cara, e na hora que ela vai falar, ela falta argumento, ela trava. Você já falou muitos pontos, mas a galera insiste bastante aí nesse tipo de pergunta, né? Quando vai fazer algum tipo de transmissão de informação para a equipe, para o time, parece que falta argumento, cara. Ela tenta buscar argumento e esses argumentos não vêm. O que está relacionado a isso, Yang? Isso aí, a gente tem dois momentos, na, dois macro momentos, tem outros momentos, mas tem dois micro momentos na fala em público. O momento que estou falando em público e o momento antes de falar em público. Antes de falar é o momento de eu preparar minha fala, de eu planejar minha fala, de eu montar o script da minha fala e ensaiar minha fala. Então, qual é o problema? A gente, às vezes, só pensa por alto, nem monta um script, não monta um roteiro com passo a passo, não monta slide ou não monta tópicos, não treina esses tópicos. Aí chega lá na frente, rapaz, eu chego lá e esqueço tudo. Claro! Claro que esquece. Nunca vi ator que faz peça sem ensaiar. Pergunte a Antônio, sei lá, como é o nome dele? Antônio. Pô, esqueci o Antônio nome dele. Fagundes, Antônio Fagundes. Antônio Fagundes, Fagundes. Pergunte a Tony Ramos, Antônio Fagundes, sei lá. Débora Seco, qualquer pessoa dessa do famoso aí, Camila Pitanga.
Se ela fazer uma peça sem ensaiar, bicho, não existe. Você precisa pegar o texto, treinar, olhar, entender o que você vai falar. É isso que um ator faz. A gente não é ator, a gente não precisa gravar o texto, mas a gente precisa saber qual é o texto. A gente precisa saber a ordem das coisas, a gente precisa saber o roteiro. Isso vai dar uma segurança para a gente. A gente não faz nada disso e chega lá, sumiu da minha cabeça, claro. Se tem um roteiro, sumiu, não, eu vou olhar qual é o próximo tópico, vou falar o próximo tópico, porque eu pensei nele, eu imaginei ele, eu planejei ele, e agora eu vi ali que ele está na sequência, eu vou falar sobre ele. Não tem como esquecer assim. As pessoas esquecem porque não se preparam. Então, basicamente claro, há uma questão psicológica, a gente que trava aqui mesmo com o roteiro e tal, mas essas são questões mais graves. Mas, em geral, quando a pessoa fala assim, eu esqueço é porque nem, não preparou direito, não ensaiou, não treinou, não tem um roteiro, não tem uma sequência de tópicos, então, não tem como dar certo, realmente. Aí tá dando sopa para o azar. Não sei se aí fala isso também, mas aqui fala, de vez em quando fala isso, tá dando sopa para o É azar. exatamente isso mesmo, cara. Sou o azar. O pessoal fala bastante, cara, o que você falou é fantástico, né? Às vezes é a pessoa fazer uma autoavaliação também, será que eu tô me preparando, né? Tem um bate-papo com o Yang, né, Yang? A gente trocou algumas informações, cara, ó, vamos falar alguns pontos importantes aqui, então tudo isso é uma preparação, né, cara? Se tem uma comunicação em público, a importância de ter esses tópicos para seguir alguns pontos aí. Ô Yang, tem alguma coisa que eu não te perguntei, cara, que você acha que é importante falar, que você fala, Diogão, vamos tocar nesse ponto aqui que isso é fundamental, cara. Todo mundo precisa saber disso. O que você recomendaria aí, o Yang, pra gente fechar o nosso tema aqui, cara? Cara, eu acho que pontos fundamentais a gente avançou bastante aqui, por isso que sua entrevista foi muito bem feita, assim, bem elaborada, a gente tocou desde questões mais ancestrais, psicológicas, da oratória, questões mais técnicas mesmo, né, de roteiro, essas coisas. Então, acredito que bem completo mesmo, e acho que as pessoas que acompanharam, com certeza elas sairão edificadas e mais preparadas do que antes. Não vão talvez estar realmente prontas, porque ainda é um caminho, mas só de estarem um pouco mais preparadas já me sinto feliz se isso acontecer. Show de bola. A gente é muito grato aí pela sua generosidade, viu, Yang, de você contribuir aí com a gente. Que Deus continue abençoando muito aí a sua jornada, a sua missão, que dá para ver claramente que você tem uma missão de coração para realizar aí com as pessoas. O nosso Brasil precisa cada vez mais de pessoas iguais a você, cara. Muito obrigado por você trazer esses pontos. Agora, Yang, quais são as 3 dicas que você daria aí finais, cara, para quem está escutando a gente, que acredita que a comunicação é um ponto importante na jornada, na carreira dela, cara? Desenvolver três fatores de comunicação vão te ajudar muito. E vale a pena estudar sobre isso. Assertividade, o que eu chamo esses 3 fatores eu chamo de ASA, 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 a asa da oratória. Assertividade, que é comunicar uma ordem, um direcionamento claro para as pessoas. A assertividade não é estar certo, muita gente confunde com estar certo. Aí você foi assertivo, você falou que o São Paulo ia ganhar do Bahia, e o Bahia perdeu do São Paulo realmente. Se foi assertivo, isso não é ser assertivo. Ser assertivo é quando a pessoa direciona uma ação para você, e você entende essa ação, e você cumpre essa ação, isso é assertividade. Então, todo líder precisa de assertividade. Todo líder precisa do segundo S, que eu chamo de sedutilidade, que é uma junção de dois nomes que a gente conhece, sedução e utilidade. Precisa ter uma comunicação que é sedutora, que é envolvente, que é animada, que é cativante, mas precisa ter utilidade na sua comunicação, precisa ser útil para a pessoa que ouve. Se ela tiver isso, ela vai ser muito magnética a comunicação. E todo líder precisa ter comunicação adaptável. Eu vejo líderes que sabem se comunicar só com um tipo específico de funcionário, ou os funcionários muito de cima, os muito de baixo, ou só sabe comunicar com diretoria, não sabe comunicar com o chão de fábrica, e aí a pessoa vai ficar numa dificuldade comunicativa mesmo, porque a gente, os grandes líderes são adaptáveis, eles sabem se comunicar, eles sabem driblar ali a, os meandros da comunicação, falando, não é falando o que a pessoa quer ouvir, mas falando uma linguagem que a pessoa te ouça com mais clareza. Não é você mudar o que você vai falar para agradar o outro, mas é você adaptar o modus operandi da comunicação, ou seja, o modo que você comunica para que o outro possa ser mais impactado. Afinal de contas, comunicação é
tornar comum. Então, só tem sentido se o que eu falo o outro entende e fica comum, o que está na minha mente fica comum também para sua mente. Se não, é só palavra sendo jogada fora, como diria a Célia, palavras apenas, palavras pequenas, palavras. Show de bola, Yang, maravilha, cara. Ô Yang, os líderes que estão escutando a gente aqui, se quiser, cara, se formar contigo, procurar saber mais aí sobre a Eloquence, sua empresa, se dedicar aí à comunicação, como que eles fazem aí para te encontrar, meu caro? O nosso Instagram é @eloquenceoratória, eloquence, com CE no final, oratória. O site também é eloquence.com.br. E a partir desses dois contatos a gente consegue desenvolver qualquer trabalho. Eu já fiz trabalhos no Brasil todo, tanto online quanto presencial, e atendo gente do Brasil e até fora do Brasil, já atendi várias pessoas de outros países. Então, de onde for, a gente atende, com internet a gente atende, ou pegamos o avião e vamos até a sua empresa. Opa, que legal, cara, que legal. Yang, mais uma vez, cara, muito obrigado. Que papo produtivo. Em nome de toda a nossa turma aqui do Leader Flixcast, a gente agradece a sua presença, a sua generosidade. E as portas estão abertas, Yang. Sinta-se em casa, sempre que você quiser retornar, a gente tocar em outros temas. A casa é sua, meu irmão. Muito obrigado aí pela sua parceria e por todo o contexto de comunicação que você trouxe mais consciência pra gente. Gratidão e que Deus continue te abençoando muito, viu? Valeu, Diogo. Agradeço a todo mundo que ouviu também, agradeço a você pelo convite e que Deus abençoe aí sua trajetória para estimular pessoas a serem líderes mais conscientes da sua necessidade, das suas provas, dos seus desafios e com mais ferramenta para enfrentar os desafios do líder, do dia a dia do líder. Então, um abraço. Até mais, Líder Flix. É isso aí. Galera, se vocês quiserem então falar com o Yang, ele já deixou o recado aí, eu vou deixar aqui na descrição. Clica aí no link do site do Yang, vai lá, chama a turma dele para ajudar vocês. É uma das maiores referências de comunicação que a gente tem no nosso país. E eu não tenho dúvidas que ele vai ajudar você no seu desafio aí de comunicação, tá bom? Compartilha com todo mundo, manda aí para os seus liderados, para as pessoas que precisam evoluir na comunicação. E, por favor, deixa seus comentários aqui. Qual foi a sua maior conclusão em relação a tudo isso que o Yang ensinou para a gente hoje? Quero ver aí a sua opinião, vai ser um prazer a gente se falar. Até o próximo episódio, líder. Até lá, tchau, tchau. Líder, muitas vezes caminhar na liderança sozinho é como querer chegar em um lugar sem um mapa. Por isso, se você quiser participar da mentoria gratuita, é muito simples. Aqui embaixo, na descrição deste episódio, ou até mesmo na aba sobre, tem um link do meu WhatsApp. Você pode clicar nesse link e me mandar um oi para que possamos agendar um dia e horário para nos falarmos. Espero muito poder te ajudar nos seus desafios diários de liderança. Não dá para chegar em um destino sem um mapa, né, líder? Te espero no próximo episódio. Até lá!